Pronto, meninas? Bom, quero dizer primeiro, antes de iniciar essa mensagem, quero dizer que algumas vezes eu já falei isso. Existem alguns momentos, eu não sei se você já aconteceu isso com você, mas às vezes a gente ouve uma mensagem na igreja, aí a gente fica assim: minha irmã tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, minha cunhada tinha que estar aqui para ouvir isso. Ah, aquela irmã do círculo de oração tinha que estar aqui para ouvir isso. Quem tinha que estar aqui para ouvir isso está aqui. Amém? É a gente que tem que estar ouvindo isso aqui. Então, e quem não está aqui e vai ouvir isso depois também, vai ouvir depois. Mas assim, agora, se conecta 100% com Deus. Conecta o seu coração no que Ele quer falar, tá? Não na forma que eu estou falando, mas no que o Senhor quer falar com você. Então, capta 100% daquilo que o Senhor tem para falar agora com você. Amém? Aniele e Monique, vocês são do mesmo PG? Agora eu esqueci. Acho que elas não estão me ouvindo. Sim, tá, beleza. É que eu ia falar num outro PG, para colocar num outro PG aqui. Então, peraí. Eu não sei, eu senti de colocar num lugar aqui. Eu não faço isso normalmente, mas eu vou fazer aqui. Eu vou enviar esse convite aqui para umas pessoas que nunca entraram, eu acho. Vamos lá. Peraí, meninas. Quem sabe faz ao vivo. E eu não sei fazer ao vivo, mas a gente vai fazer. Peraí. Ô, Ana doida, no meio da reunião tu para e vai e manda para outra pessoa a mensagem. Peraí, gente, é porque o Senhor falou para fazer. Então é isso. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo, se você pode, se você está aí paradinha e se você consegue abrir comigo, em Marcos 5. Se você não pode, beleza, que eu vou ler aqui com você, tá bom? Marcos 5. Marcos 5 e eu vou ler a partir do 25. Marcos 5, 25. Diz assim, gente. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia havia 12 anos ouviu falar de Jesus. Talvez a sua Bíblia esteja em outra linguagem, né? Eu estou lendo aqui na linguagem contemporânea, aquela Bíblia Mensagem. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior que antes. Pega essa. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava: basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança. Sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saíra poder. Voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou minha roupa? Os discípulos disseram: como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado, e o Senhor quer saber quem o tocou. Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher, sabendo o que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse: filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana, sabe quanto tempo eu tenho de crente?
2 anos, 1 ano, 5 anos, 5 meses, 10 anos, 20 anos. Eu já ouvi essa palavra, Ana, 1 milhão de vezes. Eu sei, eu também, gente. Eu também. A mulher do fluxo de sangue. Mas o Senhor quer falar com a gente hoje sobre essa palavra. Sabe por quê? A palavra de Deus, a Bíblia, ela não fica velha. E a mensagem é para todo dia. É para todo mundo e é para todo dia. E vai sair bolo ali na casa da Daniele. Glória a Deus. Sabe, eu queria que agora você, junto comigo, você entrasse aqui nessa história. Essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos doente. 12 anos. Eu acho que todas nós aqui já tivemos, já ficamos mocinha, né? Eu falo assim, ficar mocinha. Todas nós já ficamos mocinha aqui. A gente sabe o que que é sangrar. Agora, imagina sangrar 12 anos. Ininterruptamente, 12 anos. E eu não sei se você lembra, mas lá quando a gente inicia, agora eu não lembro, nem separei esse versículo aqui, mas quando a gente inicia a nossa leitura bíblica, lá do plano anual, né, o plano da Bíblia anual, a gente começa a ver lá as leis do povo de Israel, e olha, não pode tocar isso, não pode isso, se comer isso, vai acontecer isso. A mulher que sangrava, assim como aquele que tinha a hanseníase, que é a lepra, qualquer doença de pele e várias coisas, a pessoa ficava ali separada. Não podia, ninguém podia encostar nessa pessoa. E sabe, eu queria que você pensasse aqui comigo como essa mulher, ela vivia. E aqui, eu não sei se você percebeu, eu li aqui e eu reforcei. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e a deixaram pior do que antes. Ou seja, essa mulher, ela ficou 12 anos ali sem saúde física, sem dinheiro, porque ela gastou todo o dinheiro dela naquele tempo ali tentando ser curada. E pensa, naquela época, como eu estou falando no contexto daquela época, essa pessoa ela precisava ficar separada da sociedade. Aqui a Bíblia não diz se ela era casada, solteira, mas pelo menos nesse período de 12 anos que ela tinha essa doença, né, essa hemorragia constante, se ela tinha marido, se ela já tinha marido antes, você imagina a situação, como é que era? E você imagina, ela não podia ir no templo adorar, ela não podia fazer várias coisas que muitas mulheres na época faziam, porque ela tinha que ficar separada. E quantas de nós vivem situações ao longo da vida que nos entristecem? Mas agora, pensa, essa mulher, 12 anos, passando por essa tristeza, por essa doença, que afetava inclusive o seu emocional. Aqui não diz não, gente, mas pensa aí no contexto. Uma mulher que estava 12 anos doente. A gente fica com, quando, eu não sei de vocês, de quantas já passaram por isso, mas a minha mãe já teve uma hemorragia, assim, durante um tempo e ninguém descobriu, o médico não descobriu o que que era. E a pessoa vai ficando com anemia, vai ficando fraca, vai dando fraqueza para ela andar, vai dando fraqueza para ela viver, né? A pessoa vai ficando fraca, o sangue vai ficando fraco, a oxigenação, né? O transporte do sangue e tudo mais, tudo vai ficando diferente no corpo. E você imagina, vou para uma festa e eu não sei como é que vai ser, se eu vou ter condições de estar lá com as pessoas, né? E daqui a pouco vai que eu começo a sangrar aqui. Pensa, gente, são muitas situações, são várias coisas que rodeavam essa mulher. Mas eu quero que você pense agora no emocional dessa mulher. Arrasado.
E aí você pensa assim, você pega um resfriado, daqueles fortes, aí você gasta um montão de dinheiro, aí a tua garganta inflama, aí você tem que comprar aquele medicamento que é caro, um anti-inflamatório que é caro, esqueci o nome do outro, que sei lá, mais de R$ 100, para tirar a bactéria da garganta, uma coisa assim, que é caro, você gasta R$ 100, R$ 150, sei lá. Você tem um mês, antibiótico, obrigada, antibiótico. Aí daqui a pouco, no próximo mês, de novo, não curou. Aí você vai em outro médico. Aí você vai em outro médico, o médico diz: olha, vamos ter que mudar o medicamento, vamos ver o mais forte. Aí você vai gastando dinheiro com médico e com remédio. O seu emocional vai ficando abalado porque o seu dinheiro, você está perdendo dinheiro também. Você já não tem saúde. As pessoas, os amigos, não ficam mais perto de você, porque você vira uma pessoa à margem da sociedade, né? Você vira uma pessoa que as pessoas não querem estar perto. E eu queria que você pensasse aí na sua história. Quantas vezes você se sentiu isolada? Quantas vezes você se sentiu, de alguma forma, ali presa numa situação que, ou porque você não tinha dinheiro, ou porque você não tinha saúde mesmo, ou então porque, de fato, você estava num processo depressivo, você estava em ansiedade, você estava em meio a situações assim que você não encontrava saída, resposta. Essa mulher, ela tentou 12 anos. 12 anos. Talvez você esteja esperando alguns meses engravidar, alguns anos engravidar. Talvez você esteja alguns anos tentando, orando pela conversão do seu marido. Talvez você esteja há alguns anos orando por um milagre financeiro. Talvez você esteja há alguns anos orando por um processo na justiça, uma causa. Talvez você esteja aguardando ali o reconhecimento da paternidade, da sua própria paternidade, da paternidade dos seus filhos. Eu não sei qual é o processo que você está esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, mas o que eu sei é que no meio da espera, a gente passa por diferentes situações. Só que essa mulher, ela precisou romper com alguns pensamentos. Ela precisou romper com algumas ideias que estavam causando, inclusive, paralisia nela. Porque, assim, vamos lá, como eu estou dizendo, essa mulher, ela estava à margem da sociedade. Ela não podia, pela cultura da época, ela não podia estar ali em meio a todo mundo. E ela precisava estar separada. Ela se sentia envergonhada pela situação dela. E como eu li aqui, ela tinha gastado tudo que ela tinha. Os médicos, ela ia num médico, ia num outro médico, e o médico dizia: olha, sinceramente, eu não sei. Lá naquela época, gente, lá naquela época, não tinha muita coisa o que fazer. Os médicos não tinham as mesmas possibilidades que nós temos hoje. Os médicos não tinham, os mesmos equipamentos que nós temos hoje. E pensa, quanto tempo essa mulher ficou indo a médico? Eu não sei se você já teve alguma coisa assim, mas eu já tive uma alergia que ninguém descobriu o que era. O meu rosto, gente, ficava, pensa assim no mapa, ficava assim, em alto relevo, o meu rosto com mapas. E aí, não, dermatite. Aí todo mundo dizia, "É dermatite." Aí ia no médico, ia no outro, e eu não tenho plano de saúde aqui onde eu tô, né, onde eu moro aqui. E aí eu ia no médico, ia em outro, e cada médico me dizia uma coisa. Ah, não, não, não pode ser dermatite. Ah, não, não pode ser. Não, aí cada médico que eu ia, ele me dizia: agora você vai usar essa pomada aqui. Agora você vai tomar esse remédio aqui por 90 dias. Gente, era remédio até dizer chega. Era pomada até dizer chega. Todo tipo de pomada. Ai, será que se eu comer isso aqui vai me fazer mal? Ai, será que. E o médico não descobria, eu fiz biópsia, né? Depois teve que costurar para entender o que que eu tinha. Eu não estou inventando um exemplo, não. Em realidade, aconteceu comigo. E ninguém descobria o que era.
E eu tô aqui imaginando, isso começou em 2020 e foi até 2024 quando Jesus me curou. Instantaneamente, assim como essa mulher, instantaneamente. Talvez você já tenha escutado essa parte desse meu testemunho, eu contando que Jesus me curou dessa minha alergia. Pô, mas uma alergia, uma alergia me tirou ali a minha autoestima, porque nem com a maquiagem, nem maquiagem conseguia cobrir aquilo ali. Agora, você pensa, uma alergia me fez mal inclusive para o meu financeiro, para o meu emocional, para meu físico, mas você imagina sangrar por 12 anos. E às vezes a gente subestima algumas situações na nossa vida, assim, não, isso aí já vai passar. Isso é uma coisa, tem tanta coisa, tem tantas pessoas vivendo coisas piores, e sim, eu sempre penso nisso. Tem pessoas vivendo situações muito piores que a minha. E aí, às vezes, a gente vai deixando o negócio passar, sabe? Essa minha alergia, inclusive, às vezes eu ficava assim, esse mês não, eu não tenho condições, tipo, de comprar essa pomada, então eu vou deixar, né? Às vezes a gente, tipo assim, vai deixando passar. Só que pensa, a mulher tava sangrando, não tinha como não. Ela tava sangrando direto, então ela gastava com remédio, com médicos. E eu quero te convidar a pensar aí o que que é aquilo que tem te feito sangrar tanto tempo que você fica só colocando, esse exemplo que eu dei, no caso da minha mãe também teve uma hemorragia durante alguns anos e que o médico não descobria, mas não foram 12 anos, e ela não usava mais absorvente, gente. Não tinha como usar absorvente. Era fralda geriátrica ou fralda de criança, que ela botava duas assim para tentar cobrir uma parte, né? Qualquer lugar que ia, não tinha assim, nesses dias não, era direto, você não sabia quando que ia acontecer, não era um fluxo igual, né, quando a gente fica mocinha, era direto, muita coisa. E às vezes a gente fica tentando colocar ali fazer do nosso jeito o negócio acontecer, né? Tentar dar o nosso jeitinho. E essa mulher, ela precisou romper com algumas barreiras para buscar a cura dela. Naquela época, assim como a gente lê eu falo logo nos primeiros livros, porque eu não lembro exatamente agora se estava em Êxodo, Números ou Deuteronômio, as regras ali que ninguém podia tocar ninguém podia tocar em alguém que estava em sangramento, né? Então existia essa lei lá. Como que aquela mulher ia pedir para Jesus, Jesus, me cura, toca em mim, que eu sei que eu vou ser curada. Ela não podia pedir isso, porque ela sabia que ele ia ficar impuro, de acordo com a lei daquela época. E ela inaugurou, preste atenção nessa palavra, ela inaugurou uma nova forma, uma nova maneira de cura. Todo mundo foi. Não, se Jesus colocar a mão em mim, eu vou ser curado. Se Jesus tocar nos meus olhos, eu vou ser curado. Inclusive, logo depois dessa passagem que eu li aqui, em Marcos 5, deixa eu só achar aqui. A filha de Jairo, Jairo pediu para que Jesus fosse lá na casa dele tocar na filha dele, que estava doente. E essa mulher inaugurou uma nova forma. E sabe o que curou? Não foi ela ter tocado no manto, ela crê que Jesus podia curar. Se eu apenas te tocar, eu vou ser curada. Mas ela precisou ir na frente de todo mundo. Ela precisou romper algumas barreiras para buscar essa cura dela. E sabe, às vezes a gente se acomoda com as situações, como eu falei. Eu vou comprar um absorvente maior. Tá sangrando? Eu vou comprar um absorvente maior. De repente, seu absorvente maior é um remedinho de ansiedade.
De repente, o seu absorvente maior é ali um doce para entrar no lugar ali da tua, tô ansiosa. De repente é eu vou ver um filme, né? Como algumas vezes eu já falei isso aqui. Existe pecado nisso, gente? Nenhum, né? A gente sabe que não existe nenhum pecado em comer doce, em ver um filme, nada disso é pecado. Agora, o pecado está quando a gente erra o alvo. E onde a gente erra o alvo? Jesus é a nossa cura. E é nele que eu preciso buscar a minha cura. Então, pensa aí, o tempo que você está sangrando nas tuas finanças, o tempo que você está sangrando na tua vida emocional, às vezes alguém aqui foi abusada quando pequena, alguém aqui foi, talvez não tenham tocado em você fisicamente, mas você foi abusada psicologicamente. Você ouviu ali muitas coisas que uma criança não deveria ouvir. Às vezes você viu coisas que você não deveria ver. Às vezes você cresceu num ambiente onde as pessoas olhavam para você como se você tivesse obrigação de fazer coisas, de ser alguém, de dar socorro para alguém. Às vezes você cresceu num ambiente onde você precisou ser forte e você sangra até hoje porque você não teve a sua infância. Você sangra até hoje porque você não viveu os passos normais da adolescência. Você não brincou, você não descobriu as coisas do mundo naturalmente. Você precisou ser a responsável da história. E eu estou dando alguns exemplos aqui, mas pensa aí na tua situação. Qual foi a tua situação que fez você sangrar? Uma falência na sua família, né? A sua família tinha uma empresa que todo mundo dependia dessa empresa e essa empresa faliu, ou seu marido perdeu o emprego, ou você perdeu o emprego, ou você teve que sair de uma situação de um lugar para o outro, fugindo de alguma coisa que estava ruim, fugindo, que eu quero dizer assim, não literalmente, né? Tentando buscar alguma situação melhor para você, fugindo de desemprego, né? De problemas financeiros, e você continua sangrando. E hoje, o que eu quero te lembrar é que existe mais do que uma saída, existe a cura. A cura para essa mulher que sangra no emocional, que sangra no financeiro, que sangra no físico, existe uma saída. E a saída, a gente sabe que é Jesus. Não existe outra. Mas o que eu quero dizer aqui como ponto principal é: eu sei que é Jesus que cura, eu sei que é Jesus que sara, eu sei que é Jesus que me liberta dessa minha dor. Mas eu preciso deixar a vergonha de lado e sair do meio desse montão de gente que está ali apertando Jesus e eu tocar nele. E eu tocar nele. Só que muitas vezes tocar em Jesus, eu vou romper com a vergonha, eu vou romper com o que vão pensar de mim, o que vão dizer se eu fizer isso. Às vezes a gente vê, assim, é só essa questão do fluxo de sangue como uma doença, mas um tempo atrás, quando eu comecei a lidar, assim, né, com atender mulheres, né, conversar com pessoas, ouvir muitas vezes as dores das pessoas, eu comecei a entender que não era só eu que vivia algumas situações que eu achava assim que, nossa, eu escondo isso aqui e ninguém percebe.
Só que às vezes, quando a gente está sangrando, tô só entre mulheres aqui, então eu vou dizer, né, gente? Sangue passa, sei lá, mais de 5 minutos, ele começa a dar cheiro. Às vezes a gente acha que não tem ninguém percebendo que a gente está sangrando, mas as pessoas percebem. E não é sobre esconder das pessoas, é sobre eu rasgar o meu coração para a pessoa certa. Ir até a pessoa certa e romper com, inclusive, com o padrão. Porque essa mulher, quando ela foi tocar em Jesus, ela rompeu com o padrão. Como eu falei, as pessoas buscavam que Jesus tocasse nelas. Essa mulher buscou tocar em Jesus. E saiu o poder dele. A partir do momento que, a partir do momento que a gente se expõe a Jesus, a partir do momento que a gente arranca essa casca de tipo, tá tudo certo comigo, Jesus ele pode nos curar, mas eu preciso reconhecer, preciso dizer com a minha boca para Jesus, sabe? Jesus, esse sangramento eu sei que eu já tentei de tudo. Eu já tentei e muitas de vocês aqui já ouviram eu falando isso. Eu luto em relação à questão do açúcar. Essa é uma luta minha. Eu luto em relação à questão do açúcar, né? Muitos de nós gostamos de comer açúcar, né? Porque açúcar é bom, né? Comer açúcar, eu digo, né? Comer um docinho. Mas, às vezes, o açúcar, ele é mais do que uma coisinha gostosa. Ele é uma resposta para o momento que a gente está precisando de uma resposta. É que eu digo, não é, tá, gente? Mas pra gente, a gente acaba buscando isso como se fosse uma resposta. E sabe isso que eu tô fazendo aqui agora? Também é uma exposição para ser curada. E às vezes a gente fica com vergonha. Eu penso assim, não, ai, se eu tô falando para alguém, eu preciso tá toda perfeita, toda certa. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente não é curada mostrando que está tudo perfeito. A gente é curada mostrando as nossas debilidades. E não tô te encorajando a falar na frente de todo mundo. Não é isso. Só se Deus falar para você fazer, né? Mas exponha para o Senhor. E eu não sei se vocês perceberam no início do versículo aqui, eu li, cadê? Não é nessa versão. Tá. No versículo 27, Marcos 5:27. Quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu falar de Jesus, essa mulher ouviu falar de Jesus e ela precisou fazer alguma coisa. Tudo foi pago. O preço foi pago. Tudo está consumado. E só que eu preciso acessar. Eu preciso querer. Eu preciso reconhecer que isso é para mim. Deus, eu quero isso para minha vida. E eu e você podemos inaugurar uma nova forma de Jesus fazer as coisas. Eu não sei se eu inaugurei e eu não tenho essa intenção de, tipo, inaugurar uma forma de Jesus fazer alguma coisa. Mas se for, amém também. Mas essa cura que eu falei dessa alergia, que eu dei o exemplo, que aconteceu comigo, eu estava numa escola de profetas, que acontece na minha escola, em 2024, em outubro de 2024, ou novembro, agora eu já não lembro. E eu estava na escola de profetas, recebendo ali uma ministração, ouvindo uma ministração, alguém falando sobre luto. Luto. E eu falei, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. E talvez você esteja ouvindo essa ministração e esteja pensando.
Não tem nada a ver comigo. E eu, quando eu ouvi sobre luto, eu falei assim, tô só aqui, mas essa não é pra mim. Mas eu tava ali, eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou ouvir, né? E a pastora começou a falar sobre um luto. Se você já ouviu essa história, me perdoa, mas eu sei que tem meninas aqui que não ouviram ainda, então eu vou contar aqui bem rapidamente. A pregadora, ela falou, olha, talvez você esteja vivendo um luto durante muito tempo, que esteja te paralisando. Ou talvez você esteja vivendo um luto, é, vivendo um luto não, talvez você tenha interrompido o luto, você não tenha vivido o luto que você precisava viver. E muitas de vocês já ouviram eu contando aqui, eu vim de um casamento, né? Estou divorciada. Eu vim de um casamento onde acontecia violência doméstica. E eu consegui me livrar daquela situação. Eu digo me livrar porque foi um livramento de morte, realmente. E muitas pessoas passaram alguns meses, eu comecei a trabalhar num lugar, né? Eu morava em Portugal com meu ex-marido. Eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar num lugar, e aí o meu divórcio saiu, gente. E eu tinha contado para uma amiga lá do trabalho e um amigo lá do trabalho, né? Tipo assim, preciso que meu divórcio saia. Tava querendo, né, que aquilo acontecesse logo, porque foi que era dolorido mexer naquilo ali. Isso foi em 2018. E quando o divórcio saiu, essas pessoas falaram para mim: "Vamos fazer uma festa, vamos comemorar que o divórcio saiu". Vocês já viram isso? Festa porque de divórcio? Que assim, o divórcio de alguém saiu? Vocês já devem ter visto na internet. Eu já vi alguma situação assim, a pessoa comemorando o divórcio. E sim, gente, ó, Ana, claro, né? Você saiu dessa situação, é um livramento, vamos comemorar. Tá mais do que certo, vamos comemorar. E sim, só que ao mesmo tempo, o sonho de menina, desde os meus 12 anos eu sonhava em casar e ter filhos. Eu sonhava com casamento. Então, o meu sonho de menina, para mim, naquele momento, estava sendo enterrado. Então, eu não pude viver o luto do divórcio. Como assim, Ana? É meio esquisito mesmo, gente. Tudo bem, se você tá me julgando aí, como assim? Luto? Se você tava sofrendo violência e né, sair mesmo daquele casamento, como assim? Porque mesmo que seja, que tivesse sendo muito ruim, na mente de quem sonhava com casamento, se divorciar, e qualquer divórcio, gente, é terrível. É por isso que Deus odeia o divórcio, que é terrível para nós, né? E eu acredito em casamento para sempre, sempre acreditei. Mas no meu caso, realmente foi ali sair de uma situação que era quase de morte, né? Eu, de fato, quase morri, né, nesse casamento. E, e quando eu digo para vocês assim que eu não vivi o luto, né? Foi porque simplesmente as pessoas começaram a falar assim: "Uau, saiu o divórcio, vamos comemorar". Então eu calei aquele choro que eu queria chorar porque o divórcio saiu, ao mesmo tempo que eu queria me divorciar porque era um livramento, era a dor de menina que eu não queria ao mesmo tempo, sabe? É estranho falar isso, gente. Não sei se vocês estão muito me entendendo, mas é difícil explicar. Era o meu sonho de menina casar e eu me divorciei. Só que eu guardei aquilo, ninguém sabia, né? Ninguém sabia que aquilo estava doendo em mim. Mas eu guardei aquilo e eu fingi que eu estava comemorando para todo mundo. Sabe, para todo mundo eu tinha que comemorar. E eu não sabia que por dentro eu estava sangrando. Eu não sabia, mas eu estava sangrando por dentro. Eu tô chorando agora, gente. Graças a Deus eu fui curada em relação a isso, né? Isso não dói mais em mim. Mas eu tô chorando agora porque eu sinto que hoje existem pessoas que o Senhor vai lembrar de coisas que você nem, que você achava que você tinha que celebrar, mas que te doeu quando aconteceu.
que sangrou e que ainda está sangrando. Só que você nem percebe. Você está tocando a sua vida. Você já ouviu assim? Bola para frente. Vamos, a vida tem que andar. O Senhor se importa com a sua dor, com o seu sangramento, com o seu sofrimento. E voltando agora lá para essa ministração, essa pastora falando sobre luto, que as pessoas que não saíam do luto, ou pessoas que estavam vivendo situações que elas passaram, pularam o luto, sabe? Tipo assim, você não viveu o luto que você tinha que viver. E aí aquilo para mim não fez o menor sentido. Tipo assim, tem nada a ver comigo, né? Só que o Espírito Santo, naquele momento, ele escolheu: esse é o momento que eu vou curar você. E hoje ele está falando de novo: esse é o momento que eu vou curar você. Aniele, Cássia, Nívia, Roseli, Juliana, Eliane, Dona Fátima, Andréia, Vanessa, Monique, Andréia, Vitorino, Alexandra, Ana Vilela, Ananda, Mayra, Emily, Rafaela, Carla, Rosângela, Sara, usuário do Zoom, não sei se é você, mas eu acho que deve ser a Ludmila. Hoje é o dia que ele escolheu nos curar, nos mostrar que, olha, tá sangrando aqui dentro, mesmo que você finja que tá tudo bem, eu tô vendo o teu sangramento e eu quero curar você, filha. Eu quero curar você. E naquele momento, naquele instante, foi, gente, foi instantâneo, tá? Foi instantâneo. Naquele dia, eu não estava com marcas dessa alergia no meu rosto, mas eu estava aqui, tipo na minha coxa, eu estava com marcas. Eu não podia ficar um dia sem usar pomada, gente. Vocês entendem que era, o negócio era uma alergia terrível, terrível, né? Parece uma alergia, uma coisa tão bobinha, mas era terrível, gente. Era uma coceira o dia inteiro, coçava tudo, era várias partes do corpo. O meu rosto, nem maquiagem disfarçava, nada, nada. E o Senhor naquele momento falou assim: eu escolhi curar você agora. Eu separei esse tempo para curar você agora. Falei, curar de quê, Deus? E ele falou: o luto que você não viveu do seu divórcio, eu vou curar você agora. E essa alergia, sabe o que que era essa alergia? Tudo que eu guardei estava entranhado dentro de mim. Estava preso em mim. Eu não deixei vir para fora. E aí, a gente sabe, muitas de vocês talvez já tenham escutado isso, às vezes existem coisas que a gente não lida e vem para fora. O corpo ele começa a mostrar uma alergia, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor na garganta, a garganta inflamando direto. Sabe, várias coisas que vão acontecendo com a gente, que a gente acha que, é porque eu peguei sereno? Ah, é porque eu peguei uma chuva? Presta atenção no que está repetindo. E como eu falei, os médicos não descobriam, porque tinha um fundo ali espiritual, emocional. E naquele momento, a pastora orou e o Senhor falou: agora você vai processar esse luto. Eu não sei quantos de vocês já tiveram alguma experiência de luto, mas existem diferentes processos. Existem pessoas que vivem o processo de luto em meses, em dias, outras pessoas em anos. Mas existem fases do luto, a fase ali da negação. Não, isso não aconteceu. Eu quero negar que aconteceu aquilo ali, né? Existem várias fases e o Senhor fez com que todas essas fases passassem diante de mim naquele momento, gente. E ele falou: você vai chorar copiosamente agora. Gente, parece que eu estou inventando uma história, né? Porque, tipo assim, como é que eu vou processar um luto assim em um minuto? Mas foi o que aconteceu e eu fui curada e nunca mais eu tive aquela alergia. Nunca mais eu tive aquela alergia. Foi instantâneo, assim como o fluxo de sangue daquela mulher, instantâneo. E a dor dela, também emocional, também era minha. E o Senhor curou o meu luto, que eu nem sabia que eu tinha que sofrer o luto. Eu chorei, gente, como eu nunca chorei, como se alguém tivesse morrido naquele momento. Naquele momento, eu chorei, chorei. As pessoas olharam para o meu lado, para mim, assim, não entenderam. Eu chorei, chorei e voltei.
e logo minutos depois a gente acabava ali, eu tinha que ir ministrar outras pessoas, que a gente estava ali também como time de ministração, e pronto, eu voltei, é como se eu tivesse voltado à vida. E hoje o Senhor quer estancar esse sangramento definitivamente, é para sempre. Acabar com esse sangramento. Ele não vai colocar um negocinho por cima só para parar com o sangramento. Ele vai acabar, ele vai tirar pela raiz esse sangramento. O que está sangrando em você? E aquilo que está sangrando em você, aquilo que está sangrando em você, que o Senhor, ele quer extrair, arrancar com raiz e tudo. Esse luto, essa dor da infância, essa dor que você não conseguiu se despedir de algumas pessoas, dores, talvez você não tenha crescido com seus pais, talvez você tenha sido enviado para um orfanato, ou tenha sido criado com avó, com vô, com tios. Talvez você tenha sido abusada, talvez você tenha feito coisas terríveis e até hoje você sangra. E você acha que não tem nada a ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Você acha que já está tudo certo. Mas hoje o Senhor escolheu, Ele separou esse tempo para que a gente tenha acesso a Ele, não apenas indo até Ele para Ele nos tocar, mas que nós toquemos nele. Eu quero orar agora e eu vou precisar finalizar a gravação para colocar um louvor aqui, mas eu quero colocar um louvor. E quem puder fechar os olhos vai fechar, quem não puder, amém também, quem estiver trabalhando, mas que esse seja um tempo de cura para cada uma de nós. Mas eu quero orar aqui por cada uma que está aqui, quem vai assistir essa gravação, e eu quero agora te encorajar a ir até Jesus e tocar nele. Não esperar que ele venha até nós, porque ele está disponível, mas que agora a gente vá até ele e receba seja encharcada por essa cura, que a gente seja incendiada, contagiada pelas águas do Espírito, por esse amor que não deixa para lá a pequena coisa, que a gente acha que assim, mas isso aqui é tão pequeno. O Senhor não quer te ver mais sangrar. O Senhor não quer mais te ver sangrar. Sabe, e às vezes você fala assim, Ana, mas eu já sou mãe. Eu tenho tantas atribuições, eu tenho tantas coisas, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu isso, eu aquilo. Eu não tenho tempo para essas coisas emocionais, não. Enquanto a gente acha que não tem tempo para essas coisas, o inimigo está nos roubando a saúde plena. Sabe quando eu digo saúde plena, eu não digo só física, mas eu digo emocional. Eu e você continuamos sangrando em cima de pessoas enquanto nós não curamos esse sangramento. E hoje o Senhor separou esse tempo para a gente parar instantaneamente esse sangramento. Em nome de Jesus, esse sangramento vai parar hoje. Gente, eu conheço muitas histórias. Eu converso com muitas pessoas e às vezes dentro da minha própria família eu vejo pessoas sangrando e eu recebo esse sangue também em cima de mim. E sabe, às vezes a gente vai se acostumando com a dor. A gente vai se acostumando, mas o Senhor não quer. Sabe, quando o Senhor curou essa mulher, ele olhou para ela e ele chamou ela de filha. Ela ficou achando que ele ia brigar com ela. Meu Deus, eu não podia tocar nele.
Eu não podia tocar nele. Mas olha, olha como ele chama essa mulher. Cadê? Aqui. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Você tem fé que não é agora o que a gente está fazendo aqui. Você tem fé que não é o que está sendo dito, o que está saindo da minha boca como o meu conhecimento, o que eu sei, mas é aquilo que o Senhor quer fazer aqui. O Senhor está ministrando aqui no nosso coração. Você tem fé que isso pode te curar agora? As raízes profundas de dor que você tem fé que Ele pode te curar? E Ele diz hoje para a gente, filha, a tua fé te curou. Filha, a tua fé te salvou. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher aqui. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo aqui, Pai, onde nós temos a convicção, Pai, que se não fosse o Senhor na nossa vida, onde nós poderíamos estar, Pai? E por isso, Pai, nós enfrentamos uma multidão agora. E hoje talvez agora nós estejamos aqui sozinhas, Pai, ouvindo essa ministração, e a gente não precisa enfrentar uma multidão fisicamente. Mas a gente precisa enfrentar a multidão de vergonha, a gente precisa enfrentar uma multidão de pensamentos, romper com pensamentos de que eu já ouvi essa palavra tantas vezes, é só mais uma vez. Eu já tentei tantas vezes, eu já fui em tantos médicos, eu já usei tantas pomadas, Ana. Eu já, eu já gastei todo o meu dinheiro para ser curada nisso. Hoje nós estamos indo até o médico dos médicos. Hoje nós estamos indo tocar no médico dos médicos, naquele que nos chama de servas, aquele que nos chama de amadas, mas principalmente nos chama de filhas. Ele nos chama de filhas. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos agora, Pai, aqui. Nós nunca saímos da tua presença, Pai. O Senhor nunca sai de perto de nós. Mas, Senhor, agora nessa ilustração como a mulher do fluxo de sangue. Nós chegamos, nos achegamos a Ti, Pai, e nós tocamos nas Tuas vestes. Nós tocamos, Senhor, no Teu manto. E nós te pedimos, Pai, libera o Teu poder sobre nós. Libera a Tua graça sobre nós. Libera a Tua unção sobre nós. Toca, Senhor, em cada área da nossa vida, Pai, que está sangrando, Pai. As nossas finanças estão sangrando porque, oh Jesus. Senhor, tantas vezes, Senhor, mesmo nós não tendo dinheiro, cada uma de nós não tendo dinheiro, achando que nós temos pouco, mas o pouco que nós temos, nós vamos, através do consumismo, tentar sanar esse sangramento que nós temos. Através, Senhor, de compras, através de um livro novo, através de uma coisa nova. Nós estamos buscando coisas novas para parar o nosso sangramento. Quando o Senhor diz, filha, vem até mim e toca em mim, que eu libero a cura, eu libero o poder, eu libero unção, eu libero fé, eu libero esperança, eu libero amor, eu libero cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filha, toca, toca em mim. Talvez nunca ninguém antes perto de você tenha ido até ele assim. Talvez você tenha, assim como outras pessoas, tenham esperado a cura na sua casa, quando Jesus está passando perto de você. Você aprendeu assim na sua comunidade local, na sua igreja. Talvez você tenha aprendido assim com seus pais, com seus avós. Espera passar. E quando para você não incomodar ninguém, não incomoda Jesus. Talvez você ache que você incomoda Jesus. Seus problemas são tão pequenos, você acha que você vai incomodar Jesus? E hoje ele fala, filha, nada seu é pequeno para mim.
Nada que acontece com você é pequeno para mim. Então, em nome de Jesus, vá agora. Se você pode, feche os teus olhos. Se você não pode, com os teus olhos abertos mesmos e acesse Jesus agora. E toque nele. Não espere ele vir até a sua direção, porque ele está o tempo todo disponível. Ele está o tempo todo buscando você, querendo você. Ele te criou para o relacionamento com ele. Ele te criou para a comunhão. Então agora eu e você vamos até ele e mostramos a ele que nós queremos esse toque, essa cura. E agora nós vamos romper com essa multidão de pensamentos. Talvez aí, enquanto eu estou falando, você está pensando, só mais uma ministração dessa mulher do fluxo de sangue que eu já estou cansada de ouvir. Talvez tenha uma multidão de pensamentos aí na tua mente que você nem quer pensar. Ana, mas eu nem penso nisso, mas veio esse pensamento agora na minha mente. Mas eu já estou tanto tempo esperando isso. Eu já estou tanto tempo buscando essa cura. Eu já estou tanto tempo buscando a salvação da minha casa. Eu já estou tanto tempo buscando romper em áreas da minha vida, na minha área financeira. Tanto tempo buscando romper porque eu sou tímida. Eu não sei falar, eu não consigo falar. Eu não consigo romper na minha vida profissional, eu não consigo romper na minha vida ministerial, eu não consigo romper na minha família, em amizades, eu não consigo romper. Então, em nome de Jesus, agora nós vamos juntas até o Senhor, até o nosso Pai. Nós vamos juntas até Ele. Pense, visualize isso na sua mente, você se levantando, e indo até Ele. Só que agora, para você encostar nele, tem uma multidão perto dele. Para você encostar nele, tocar nele, e ser curada, você precisa baixar pertinho dele. Chega mais perto dele, agora, e fala: Eu creio que se eu tocar, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Pai, em nome de Jesus, nós recebemos essa cura. Nós recebemos, nós tocamos agora, Pai. Em ti, nós tocamos agora no teu manto, Pai, nas tuas vestes, e nós recebemos essa cura. Recebe essa cura, recebe cura nas tuas finanças. Como assim, Ana? Cura nas minhas finanças? Sim, talvez a tua falta de romper na tua vida financeira precise de uma cura porque você acreditou em muitas mentiras e você precisa encarar uma multidão de pensamentos que falam que você não pode romper nas suas finanças, que fala que é para isso aí mesmo. Esse é o teu limite, você só pode chegar até aqui. Talvez seja uma questão emocional, como eu falei, ou mesmo uma questão física que você precisa tocar em Jesus. Então agora, Pai, nós tocamos em Ti, Pai, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que cura. E o Senhor não escolhe essa que merece ser curada. Essa não merece ser curada. Não, o Senhor não escolhe. O Senhor quer curar todos. Porque o Senhor se preocupa com cada área da nossa vida. O Senhor vê cada área da nossa vida. Então, em nome de Jesus, Pai, nós recebemos essa cura. Nós tocamos agora em Ti e nós recebemos essa cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Reumatismo, agora nós damos uma ordem no mundo espiritual. Artrite, artrose, enxaqueca crônica, dor no estômago, dor de garganta que você tem frequentemente, alergias na pele, câncer.
todas as doenças do trato intestinal, doenças na pele, doença nos ossos, musculatura, nervos, células, neurônios. Agora nós damos uma ordem no mundo espiritual que seja tocado, que a zoe, a vida de Deus, a vida do Espírito, flua em cada órgão do seu corpo, na sua pele, nos seus tecidos, nas camadas da sua pele, em cada órgão do seu corpo, nas suas células, em nome de Jesus, na sua mente, no seu coração. Agora nós damos uma ordem no mundo espiritual e nós denunciamos essas doenças físicas. Nós denunciamos as doenças emocionais. E nós dizemos: você não tem legalidade para existir, porque nós fomos feitas para perfeição, assim como no céu. Nós trazemos essa perfeição aqui para a terra. Nós trazemos o céu, o que há no céu, a perfeição que há no céu, aqui para a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém sabe o nome dessa doença, me fala aqui, por favor, para eu falar o nome dessa doença. É aquela que a pessoa levanta e fica tonta. Eu esqueci. Acho que labirintite. Labirintite. Isso. Obrigada, Bianca. Agora, labirintite, tudo aquilo que está te deixando zonza, tonta, eu não sei a origem disso, mas o Senhor sabe, você talvez que você, se você tem isso, você sabe. Então, agora, em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Labirintite, você sai agora com toda a origem disso, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Problema de memória, problema de cicatrização, diabetes, problemas cardíacos, problemas de pressão arterial, na pressão arterial, intoxicação por Covid, como a Mayra está dizendo aqui, toda intoxicação por Covid, agora em nome de Jesus. Senhor, limpa o nosso corpo agora. Senhor, se por acaso qualquer tipo de coisa que nós colocamos dentro do nosso corpo, Senhor, se isso está nos fazendo mal, Pai. Agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, arranca do nosso corpo, limpa, Senhor, a nossa corrente sanguínea, as nossas células, limpa, Senhor, em nome de Jesus, as nossas veias, em nome de Jesus, anemia. Nós declaramos o sangue de Jesus correndo na nossa corrente sanguínea, em nome de Jesus. Sangue, neurônio limpo, em nome de Jesus, troca, Senhor. Senhor, renova as células, renova os caminhos neurais, em nome de Jesus. Toda doença de pele, psoríase, em nome de Jesus, hanseníase, vitiligo. Senhor, o vitiligo da minha mãe, a diabetes, Pai, em nome de Jesus, que não é dela. Senhor, nós não aceitamos agora e nós declaramos agora um fim disso, um fim. Em nome de Jesus, cura, Senhor, cura. Eu creio, Senhor, que a pele dela, Senhor, tudo que causou esse vitiligo, a diabetes, Senhor, que o Senhor pode tocar agora e curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fica aqui, menina, não sai não. Espera aí. Toda doença hormonal, agora nós damos uma ordem no mundo espiritual. Hormônios equilibrados, em nome de Jesus. Hormônios equilibrados. Se você precisava de uma reposição hormonal, eu creio agora que o Senhor pode tocar nos seus hormônios. Nós cremos, nós acreditamos que a medicina, o Senhor usa a medicina também, mas muitas vezes nós precisamos, muitas vezes não, nós sempre podemos fazer isso. Nós podemos pedir ao nosso Pai, que é o médico dos médicos, nós podemos pedir a Ele, Pai, cura, cura, nós cremos nisso, cura, Senhor, toda doença hormonal, Senhor, toda raiz, Pai, que esteja causando desequilíbrio hormonal, Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, todo tipo de câncer, todo tipo de célula benigna, maligna, Pai, em nome de Jesus, agora,
Toca, Pai, renova as células, Pai, renova. Renova em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se alguém aqui conhece alguma criança com aquela. Ai, meu Deus, eu esqueci todas as. Só porque agora eu tô orando por. Parece que uma coisa mesmo. Eu sei que é para orar, porque eu esqueci todo tipo de doença, o nome de todas as doenças agora. Então, eu sei que o Senhor tá me direcionando a orar por nome de doenças. Então, eu quero orar. Não era esse o meu objetivo, não era. Eu cuido de uma criança que tem autismo, está aqui comigo agora. Amém. Eu vou orar por isso. Eu vou orar por isso agora, Mayra. Mas eu queria lembrar de um nome de uma doença que muitas crianças têm, adultos também têm. É um tipo de câncer específico que muitas crianças têm no sangue. Lembrei, leucemia. Leucemia. Isso. Se você conhece alguma criança com leucemia, tem uma criança na sua igreja, uma criança na sua família, eu senti de orar agora por crianças com leucemia. E eu vou orar agora também, Mayra, por essa criança. Bota, por favor, aqui, Mayra, ou fala aqui o nome dessa criança que você está cuidando, que tem autismo. Vamos orar agora por autismo, por TDAH. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode curar. William, amém. Senhor, nós oramos agora pelo William. Pai, nós declaramos agora, Pai. Nós declaramos a cura completa e definitiva, Pai, do sistema nervoso. Senhor, eu sei, eu posso estar falando besteira aqui porque eu não conheço, eu não tenho nenhum conhecimento da parte médica, biológica. Senhor, mas perdoe a minha falta de conhecimento, mas eu sei que o Senhor sabe o que nós estamos querendo dizer, Pai. Então, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, por tudo aquilo que causou esse autismo. Pai, nós oramos agora por cura completa e definitiva do William, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor TDAH, Senhor hiperfoco, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está prejudicando o William, a convivência dele com outras crianças, tudo aquilo que está causando, Senhor, problemas para o William ou para a família, nós declaramos agora, Pai, a cura completa do William e de qualquer filho aqui das minhas irmãs, das mulheres desse grupo que sofram, Pai, em relação ao autismo, a TDAH, a doenças no sistema nervoso, no sistema respiratório, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora. Senhor, como André Vitorino colocou aqui, hidrocefalia. Senhor, qualquer tipo de malformação, Senhor, em células, Senhor, mulheres grávidas agora que ouviram dos médicos diagnóstico de malformação, Senhor, nós declaramos agora, Senhor. Agora nós declaramos, Senhor, que o Senhor toca nesses ventres, o Senhor toca nessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura, a cura. Senhor, nós cremos, Senhor, em ti. Nós cremos que o Senhor pode tocar, que o Senhor pode curar. O Senhor usa os médicos, mas nós recorremos a ti como médico dos médicos, em nome de Jesus. E eu oro agora, Pai. Senhor, por toda doença no sangue, Pai. Senhor, por toda doença nas células, Pai. A leucemia, Senhor, qualquer criança, Pai, que nós conhecemos aqui, que tenha leucemia desse grupo, ou crianças que as minhas irmãs aqui conhecem, ou crianças agora, Pai, que estão com leucemia, Pai. Eu sinto que o Senhor está me direcionando a orar, Senhor, por crianças com leucemia, Pai. Então, em nome de Jesus, agora eu oro, Pai. Senhor, toca nesse sangue, Pai, nessas células. Toca, Senhor, na corrente sanguínea. Limpa, Pai, e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer milagres, milagres e maravilhas. Nós oramos agora, Pai, e repreendemos, Pai, todo espírito de enfermidade. Senhor, toda enfermidade que tem causa emocional, toda enfermidade que tem causa emocional, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual. Pai, não é no que a gente acha, não é no nosso nome, mas é no teu nome, no nome de Jesus Cristo, que não tem nenhum nome maior e mais poderoso que o nome de Jesus Cristo. Nós damos uma ordem agora.
sobre todas essas doenças, sobre todas essas enfermidades físicas, com fundo emocional, psíquico, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura e nós vamos testemunhar a cura, Pai, das crianças, aqui das minhas irmãs, nós vamos testemunhar a cura. Eu oro agora também, Senhor, pela neta da Ana Vilela, Pai. Senhor, esse nanismo, Pai, eu não sei o que pode ser feito, eu não sei como isso é resolvido, mas o Senhor sabe, o Senhor pode fazer agora, Pai. Senhor, ela não está crescendo de forma natural, Senhor, mas nós declaramos agora. Assim que eu li, Ana, é como se existisse realmente alguma coisa assim, ó, pressionando para baixo, uma coisa pressionando para baixo. E eu agora, eu quero fazer isso assim, ó, como um ato profético, assim, como se ela fosse assim, ó, expandir, crescer muito, e não somente naturalmente, mas espiritualmente. Eu creio que ela vai crescer em graça e conhecimento, em graça e conhecimento e vai crescer também fisicamente, em nome de Jesus. Eu faço assim, assim, como um ato profético, que ela vai crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que tudo aquilo que o homem mal tentou fazer, tudo aquilo que o homem mal tentou fazer em relação às crianças com alimentos destrutivos, alimentos ruins, alimentos que deformam, Pai, células, alimentos que causam malformação, alimentos que causam doenças. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que todas essas crianças, Pai, que de alguma forma foram contaminadas por alimentos, nós declaramos agora: limpa, Senhor, o organismo delas, limpa, Senhor, contra todo tipo de alimento tóxico, nocivo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós não concordamos, nós não nos acomodamos, Senhor, com aquilo que o mundo está fazendo. Senhor, nós servimos ao Deus do Altíssimo, ao Senhor Todo-Poderoso, e nós. Agora aqui em unidade, Senhor, eu sei que eu não estou orando isso aqui da minha cabeça. Eu sei que eu não estou falando isso aqui por falar, Pai. Eu sei que nós estamos aqui fazendo parceria com o que o céu quer fazer, em que o céu está fazendo. Então, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. Essas crianças que não estão crescendo, essas crianças que estão crescendo pouco, essas crianças que estão tendo problemas de insônia, essas crianças que estão tendo problema para dormir, para acordar, em nome de Jesus, nós declaramos uma limpeza completa no organismo dessas crianças e na mente dessas crianças. Tudo aquilo que o inimigo está tentando fazer na mente delas. Agora nós dizemos: acabou, chega, basta, basta, nós nos iramos por isso, nós nos iramos, nós não nos acomodamos e não nos conformamos, nós nos iramos no mundo espiritual e nós dizemos agora para o inimigo: chega. Chega, chega de brincar com as nossas crianças, chega de brincar com esse plano diabólico de dar cabo às crianças, esse plano diabólico de reduzir as crianças a nada, esse plano diabólico de fazer com que as crianças pensem cada vez menos e pensem em coisas podres, em coisas que apodrecem o cérebro delas. Em nome de Jesus, acabou, chega. Chega, chega, basta, basta, eu digo com autoridade, com poder e autoridade, basta, chega. Eu digo agora como uma tia e vocês vão dizer agora, como mães, como vós, chega de brincar com as nossas crianças, chega agora, basta. Eu me levanto, fala, você se levanta como mãe, eu me levanto agora como tia, eu me levanto como tia, vocês se levantem como mães, como vós. Chega de brincar com as nossas crianças. Nós vamos agora. Nós estamos aqui agora em unidade e nós estamos dizendo no mundo espiritual para o céu ouvir aquilo que o céu está dizendo, aquilo que o céu está fazendo, para o inferno ouvir, para a terra ouvir. Chega! Nós não nos importamos com retaliação, porque isso, retaliação, está querendo nos paralisar. Que retaliação que nada. Nós temos poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então não tem essa de retaliação que vai nos paralisar. Nós nos levantamos como mães, como tias, como avós, e nós dizemos: basta, basta, chega, chega. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
O inimigo não vai brincar mais nas nossas casas. O inimigo não vai mais brincar nas nossas casas. Chega, chega. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você me conhece um pouco, você não me vê orando desse jeito aqui, mas é porque o Senhor ele está falando, o Senhor, nós estamos fazendo parceria com o céu e eu não vou orar baixinho, orar do jeito que se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, que pular, eu vou fazer, porque o Senhor está me direcionando. Então, em nome de Jesus, não se conforme, não se conforme, não se conforme em perder a sua casa, não se conforme em perder os seus filhos para as drogas, para bebida, para desenhos tóxicos que estão fazendo mal para a mente dos seus filhos. Não se conforme, não se conforme. Você como mãe, você como tia, você como irmã, você como vó, não se conforma. Aleluia. Amém. Ô, Jesus. Ó, eu vou dizer uma coisa para você. Não tô querendo colocar aqui uma doutrina, tá? Mas assim, ó, desculpa provavelmente você já ouviu muito isso. Retaliação, retaliação, retaliação é o cão. Tô irada mesmo. Retaliação é o cão. Esquece esse negócio de retaliação. Aí você não ora porque é retaliação do inimigo. Pelo amor de Deus, isso aí é para te colocar medo. Esquece isso, retaliação. Isso aí é para você ficar com medo de orar, para você ficar com medo de se levantar, é para você ficar com medo de fazer o que você tem que fazer. Então esquece esse negócio de retaliação. Não tem essa coisa de retaliação, gente. Retaliação é para quem tem medo do cão. Agora, eu me levanto como filha do Deus Todo-Poderoso, com poder e autoridade. Retaliação é lá fora, onde o cão acha que pode fazer alguma coisa. Comigo, não. Com a minha casa, não. Aqui no meu plantão, ele não vai fazer nada, não. Então, esquece essa coisa de retaliação. Ai, eu vou falar aqui baixinho, que tem a retaliação. Ai, olha, isso aqui que eu tô vivendo é retaliação. Se você acredita, se você tá dando margem para retaliação, aí acontece. Então, ó, eu sei o poder e a autoridade que eu tenho, né? Eu, Ana, eu como filha do Senhor, filha do Todo-Poderoso. Que retaliação, caramba, gente. Desculpa aí. Mas esquece isso. Se levanta. Se levanta. Que o inimigo tem medo de você. O inimigo tem medo de você. Você acredita nisso? Eu não tô inventando. O inimigo tem medo de você. Agora, se você tem medo dele, ele ganhou a aposta. Vocês já me viram falar tanto assim, gente? Eu tô falando no espírito. Se eu gritar na oração, é porque o Senhor tá mandando eu gritar. Porque hoje mesmo eu falei, pai, fala mais baixo, eu não gosto que fale muito alto, né? Mas, pai, não fala alto, eu não gosto muito que fale alto, mas, ó, se eu tiver que falar, eu vou falar, né? Se o Senhor tá me mandando falar desse jeito, eu vou falar. Então, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não precisa falar alto para ter poder e autoridade, a gente sabe disso, né? Mas é porque o Senhor foi me tomando para orar desse jeito. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu tô pegando fogo, eu tô pegando fogo, tô pegando fogo. Eu tô irada e ao mesmo tempo eu tô assim, ó, cheia do Senhor. Então, assim, eu sei que aquilo que eu tô orando aqui não vem de mim, não é o que eu quero orar. É o que o Senhor tá direcionando para a gente orar aqui em unidade. Amém. Tá gravando isso aí, amém. Tudo bem também. Não tem problema não, está gravando. Glória a Deus. Todo mundo vai participar aqui da nossa oração depois, então, vai ouvir essa gravação. E agora, como eu falei, eu vou colocar um louvor aqui, então agora eu vou parar a gravação, porque se eu colocar o louvor, depois o YouTube vai cortar. Então eu vou colocar o louvor. Vamos ver se eu vou me acalmar um pouquinho aqui. Espera aí, só um pouquinho.